desce o Espírito da partilha. O Filho de Deus, da expiação. Ele tem a obra da expiação, ele é o único Deus e é Salvador. E ele é Deus em humanidade. O Espírito ressuscitou, venceu e foi responsável pela dispensação da graça. A leitura, meus irmãos, não está em Lucas 1:26. O Espírito, o Filho de Deus, estava em Deus. Então, não existe Deus sem Jesus. Não existe Jesus sem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo sem Deus e sem sacrifício expiatório. Ainda que fosse o tempo de Israel, Deus estava nesse perfil de existência. Porém, o filho era apenas um verbo. O filho assistia com ele à condução do povo e fazia parte porque a obra já era entregue. Aquela obra de Israel já estava com Jesus. Jesus ele foi participante e o intermediário de todos os 4.300 anos e o povo foi guiado até o Cristo, até ele descer. Então aquilo já era dele, ele já tinha entregue, ele já era destra. Então vamos ler a leitura, porque nós chegamos no momento que ele vai nascer. Ele vai trazer o Espírito Santo para entregar a quem nele crê. Então ele vai resumir a obra do sacerdócio na ação da expiação. E diz assim a Bíblia: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, na linhagem da promessa. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras. Considerava que a salvação era. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberá, darás um filho e pôr-lhe o nome de Jesus. Então o anjo, ele descia ao povo. Os anjos, eles vinham visualmente. Quando eles não vinham em vestes gloriosas, eles vinham como gente. E aquela gente sumiu. Porque era o anjo. Eles já sabiam que era o anjo. Quando aquela pessoa que visitava não tinha continuidade nem a existência. Nesse caso, era o anjo. E eles entendiam pelo Espírito Santo, pela lei, que o anjo viria. Então, eles aguardavam a visitação. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque que já existia um lugar preparado, para que não entrasse nenhuma outra mentira sobre a ação do humano de Jesus. Então, para que não se gerasse nenhuma outra mentira, desviasse a lei não se desviava. O mandamento não era desviado, o sacerdote estava esperando esse momento. Então, quando ele vem com a descendência que já estava esperando. Então, esse era o filho, o momento que chegou o filho, pela qual eles esperavam. Só que os homens, eles não tinham o entendimento que nós temos. Quem nos deu foi o Espírito. Eles não tinham o entendimento do Espírito Santo. Esse entendimento que nós temos da palavra de Deus é o Espírito Santo quem nos dá. Então, esse povo que vinha sendo tratado, eles não tinham esse entendimento. Eles estavam dependentes do sacerdócio e da orientação sacerdotal. Então, esse vento que nos abraça, que nos abriga e nos responde, não existia. E reinará eternamente na casa de Jacó, vindo a aliança de Jacó para Davi. E o seu reino não terá fim. Porque era Deus declarando e
Isabel era estéril. E o menino nasce de Isabel na velhice, como nasceu de Sara de Abraão. Porque para Deus nada é impossível. Então ele já fala do impossível que está acontecendo em Isabel. Quando isso acontece, ele sucede dois acontecimentos, o Isaac de Sara e o João Batista de Isabel. Essa linhagem de acontecimentos tem firmeza na verdade da lei. Então, para a gente saber que a palavra é verdadeira e que a Bíblia é a verdade, que a história é verídica, os acontecimentos, eles têm firmeza, fundamento. Essa mulher, na velhice, que teve um profeta, foi para confirmar o Isaac de Sara. E o ministério de Cristo, quando o anjo profetiza sobre a prima, que teria também, que seria na velhice. Então, ela engravidaria virgem, e Isabel na velhice conceberia. Então, seria dois acontecimentos em impossibilidade plena, frente ao tempo, frente à condição humana. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra que o anjo auxiliou. Então, ela não reconheceu quando ele fala do impossível e entrega a Deus. A lição, meu irmão, vai trazer 3 pontos como todas elas. E o Filho do Espírito é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela nasce aqui, esse acontecimento. Porque Israel passa a ser igreja por Cristo Jesus. Israel durou até Cristo. Chegando o Cordeiro, pela qual estavam esperando, agora ele vai ser o bom pastor e vai dar perdão para as pessoas. Então, quando diz assim, atuam em perfeita unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível com a obra de Deus que fez o céu e a terra não ter a participação de Cristo Jesus. É impossível que Cristo fosse entregar a obra para nós. Jesus recebeu essa obra desde Abraão, desde Noé, desde a Eva. Ele recebeu a obra da criação. Essa obra que nós estamos vivendo, essa vida. E eu quero falar sobre encarnação. Eu não acho que Cristo ele encarnou. A encarnação é usada quando o Espírito encarna, ou seja, o Espírito faz parte e entra numa carne, num corpo. Não, o Espírito Santo ele não encarnou. O Espírito Santo em Jesus já era existente e ele veio em forma de homem. Então, para nós, eu não uso essa forma que Cristo ele encarnou. Cristo ele se gerou, ele nasceu na nossa no nosso mundo, como homem, como carne. Então, eu não digo que ele encarnou, eu digo que ele se gerou com nós. Porque quem encarna é o demônio nas almas para enganar. E engana e leva para o inferno. E levanta principados para batalhar sobre isso que acontece. Então, os sinais do maligno para enganar, Cristo deixou muito claro que não seria fácil e não seria simples. Ele faria até o apóstolo Paulo, no Espírito Santo, disse, até maiores coisas faria. Mas a palavra e a linhagem é quem nos leva ao céu. Então, ele não encarnou, ele se gerou. Porque ele já havia na admissão. Quando chega o tempo dele se gerar aqui, ele desce para aqui. Então, Deus encerra o sacerdócio. Por que o véu do tempo se partiu? Porque não havia mais o Deus de Israel. O Deus de Israel estava em Jesus. E estava na cruz pregado, expirando. Quando ele expira, ele parte o véu do tempo. Então, ali é o próprio Deus de Israel, o Deus que acendeu a sarça, o Deus que fez todas as obras, era esse Filho. Porque eles estavam em uma obra, eles estavam em unidade. Então não tem como separar, e não existe separação entre essas pessoas. O Filho e o Espírito. O Filho é o Espírito. Então é bom estudarmos assim para termos essa visão. A unidade de Deus, do Cristo Jesus, é no Espírito Santo. O Filho é no Espírito. E o Deus também é no Espírito. E no Espírito existe essa ação. A única
pego antes e destruído, porque ele estava sob o domínio. Ele ia se entregar, então foi ele que se entregou. Não foi eles que entregaram Jesus crucificado. Ele veio e se entregou. Então é domínio. Domínio sobre a ação e a criação. Agora, como ele precisava tirar os dele, então separar o ímpio e o justo, ele teve que doar o seu sangue. Porque através do perdão não era o suficiente para fazer a separação. Eles acabavam misturando. E a misturação era muito feia. O diz o Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento. O Espírito e a concepção do Filho traz o anúncio do nascimento. Gabriel foi a Maria, preparada, e falou sobre o nascimento de Jesus. Quando ele fala sobre o nascimento de Jesus, ele fala sobre o nascimento de João Batista. O que tem a ver isso? A palavra, a continuidade do milagre e o profeta que ia nascer em Ramos para pregar Jesus. Então, duas coisas acontecem ali fielmente. Um filho de Deus e um profeta que ia o anunciar. É como a nação e a promessa em Abraão. Abraão recebeu a promessa, que seria uma grande nação. Quem foi que Deus deu na mão dele para essa promessa? O filho da mulher estéril. Duas coisas caminham nessa mesma intenção, nesse mesmo destino. Então ali Abraão tinha como o quê? O filho do impossível, como certeza que os seus descendentes seriam uma grande nação. Então o Espírito como agente da concepção descerá sobre ti o Espírito Santo. O que é a sombra? A sombra é a escuridão. Na hora que Jesus foi se gerar, ficou escuro. Por quê? Ele precisava se gerar no pecado. Então a sombra do Altíssimo, o Altíssimo se escondeu para gerar a Jesus. Certamente, eu creio nisso. Então, a sombra do Altíssimo, a Virgem recebeu a sombra do Altíssimo te cobrirá. E com a sua sombra ele gerará o pedaço, a carne, o corpo. Então ele gerou Jesus no escuro, na sombra, porque ele gerou em escuridão. E no Espírito ele refletiu no domínio que era a mão. Ali a mão, você domina a sua mão, domina. Deus gerou Jesus com a sua destra, com a mão direita que ele fazia. Por que Jesus só fazia o milagre na hora que Deus queria? Porque ele estava na mão, ele é a mão de Deus. Então, e ao mesmo tempo que ele é a mão de Deus, ele é o mesmo Deus, que ele é o corpo. A minha mão sou eu. Se eu mandar a minha mão para qualquer lugar, ela vai fazer o que eu quero, porque ela é minha. Então, a mão é algo muito próprio. Logo retira-se que a sombra do Altíssimo é protetiva e cuidadora. Então, quando ele escureceu-se, ele gerou a Jesus. E Deus escurecer foi para cumprir um amor, uma promessa. E aquilo já passou e nós estamos sendo ressuscitados. Essa era a chamada Filho do Altíssimo. A pureza e a santidade do Filho, irmão, qual seria? O santo. Porque quando ele, na escuridão, gera Jesus, ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, além do Espírito Santo de Deus, santificado por ele, o Espírito Santo, na descendência de Deus, não tem quem o suje, a menos que ele dê lugar. Mas o Espírito de Deus era Deus e ele era santo. Então, a santidade que Cristo se gerou e que Cristo veio, ele era sucessivo. Ele pôde santificar. Ele assumiu a carne como um corpo comum, como eu, como qualquer um de nós. Mas ele era santo. A santidade dele era uma travessia. E ele santificava e seguia essa santidade. A santidade é algo fino, profundo. E uma conduta muito profunda e uma geração. A santidade é a sucessão. Então ele nos regenera. Regenera em santificação. É um poder de destruir as obras malignas da carne e destruir a impiedade e a corrupção. Ele foi capaz de assumir a lei em santificação.
porque a santificação de Adão era inocência. Ele recebeu a mulher e ficou santo na inocência. Mas Jesus era Deus. Então Jesus, ele recebe o Espírito de Deus. Ele foi guiado na terra pelo Espírito de Deus em um corpo feito na sombra. Então há uma diferença. A posição de Adão é que ele ocupa a posição de Adão de ser um corpo feito pelo Deus. Não sucedeu. O único homem que sucedeu que foi feito por Deus em segundo plano foi Jesus. Mas em sombra e em Espírito Santo. Adão foi feito à luz e foi soprado em luz. E o que não o deixa semelhante é só a inocência. Quando ele caiu em tudo e ele descendeu à maldição. E o inimigo fez ele descender à maldição. Então, porque ele caiu. Então, quando ele cai, ele corre e descende logo a maldição, que foi o filho matar o outro. E aí o terceiro foi que Deus resgatou a fé. E ele foi capaz de cumprir a lei porque ele era santo. A santidade dele é o Santíssimo. Quando ele gerou na sombra, ele deu o Santíssimo. O que aconteceu no Santíssimo? Perdão. O Jesus já era o perdão. Então ele ali já era o Santíssimo. Se o templo tivesse ainda o holocausto, que a Bíblia não fala que eles ofereceram foi para o Santíssimo, o sacerdócio, se ainda tivesse, o Santíssimo estava no mundo gerado. Porque quando o sacerdócio entrava no Santíssimo, é que ele voltava com perdão. Então Cristo ele já era o Santíssimo. Então ele era gerado na sombra do Altíssimo e ele era o Santíssimo lugar de Deus. E ali estava o perdão, que era o sacrifício daquele povo. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. O Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno. O Verbo já habitava a promessa. E porque o Filho é o Verbo que se fez carne. Ele já habitava a promessa e Deus ia trazer um homem, e apresentar a Deus um sacerdócio perfeito. E esse homem era ele que viria, e ele chamou de Filho. Era o homem que ele faria na sombra do Altíssimo, das suas asas, e ele se geraria. Aquela sombra ia dizer que ele faria, é ele se gerando. A sombra do Altíssimo gerou a Jesus. Foi Deus que veio e se gerou e chamou-se de Jesus. Porque no céu ele estava descendente. Mas aí quando ele gera-se, ele era o Verbo, enviarei o meu filho. Então ele se gera em Cristo Jesus e sob uma promessa, um grande tempo. Porque o propósito da lei era para santificar e defender o povo, defender a salvação, a raça eleita. Então o sacerdócio não se aperfeiçoava. Deus veio e resolveu porque ele fez o homem. E ali tem divindade no homem, porque é vida. Vida é divindade. E Cristo cumpriu através do Verbo, o Verbo se fez carne. E o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Deus se gerou em Jesus. E o Espírito na execução do plano da redenção do Pai. Então, que desce é o Espírito para executar o Filho para os homens, porque os homens descendiam filhos. Então, Deus descende o Espírito. Cristo se faz homem. O Espírito capacita o Filho. O Espírito capacita o Filho? Para mim, não. O Espírito se gera no Filho. Então, o Espírito não capacitou Jesus. Jesus, ele estava dentro da dependência da ação do cabeça e do Senhor, do dono da mão. Ele era a destra para ser feito o que Deus decidisse. Era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Cristo devolve o trono para Deus no Espírito Santo ao povo. Tudo isso tem uma ligação que não tem pessoa.
eu não teria, eu teria que correr para o sacerdócio. Eu teria que ter um sacerdócio. Por causa da divindade de Deus. Então o Espírito capacita o Filho, como o Espírito já é um Filho. Então o que ele faz? Ele devolve o trono do domínio do homem interiormente para Deus através do sacrifício. O Filho e o poder do Espírito, a dependência do Espírito. Deus Filho, qual era a dependência do o Filho e o poder do Espírito? Qual era a dependência do Filho? Era o poder do Espírito de Deus e a hora de Deus agir. O ministério em Jesus foi marcado pela necessidade do homem nascer do Espírito. Então, Cristo, ele veio para trazer o poder do Espírito de Deus dentro do homem. Então, ele tinha que ser um homem para descender esse sacerdócio. E estava tudo na lei. A distância da lei para alcançar isso é imensa. Em solenidade e acontecimento. Cristo ele resumiu no corpo porque ele era a sombra do Altíssimo. Ele foi feito carne com a sombra do Altíssimo e trouxe-nos a reconciliação nele. Ele é a força. Então diz assim, seus milagres operados em comunhão com o Espírito revela o reino de Deus. Todos os milagres que ele fez revelavam a autoridade máxima sobre a criação e dominação. Rei que ele era no reino, lhe dizia quem ele era e lhe provava que ele é o Deus vivo. A Trindade é a missão redentora. A redenção da Trindade foi a obra do Filho que trouxe a redenção. Mas por que nós hoje temos a Trindade, a redenção? Por causa disso. Se nós não tivéssemos ele, se ele não tivesse sido gerado, mostrado os milagres e cumprido a linhagem de Davi e a promessa a Abraão, nós não teríamos Deus e nem Trindade. Nós teríamos sacerdócio. Então, ele é o sumo sacerdócio que entrou e que já está no trono do céu. Porque a escada que Jacó viu, ela atingiu o céu. Então, ele é o último sacerdócio da escada. O Pai envia o Filho e o Espírito. Eu posso resumir para facilitar a compreensão e a aproximação. Se eu disser o Pai se gera no Filho em Espírito. Mas existe 3 ações. Por isso Deus colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a ação do Filho. Como existiu a ação do arcanjo para destituir a terça parte. O arcanjo agiu pelo poder de Deus e decisão de Deus. Então, há Jesus para a reconciliação. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para assumir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Que era da lei, ele assumiu e reinou. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano do Pai, que decreta o Filho e executa a obra do Espírito. Quando é a destituição, 3 forças se geram em Deus. A quantidade da perda. E Deus restituirá em quê? Em 3 forças. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai enviou o Filho para a missão redentora da humanidade. Sem Trindade não é redenção. O homem não redime jamais. Ele precisa tem muitas igrejas de diversas formas que Cristo revelou no Apocalipse. Olhe como aquelas igrejas do Apocalipse, elas tinham falhas, só tinha uma que estava alinhada. Então, por que existe? Porque há 3 pessoas na salvação. E você precisa dar assistência às 3, porque as 3 vieram por você. E elas não vieram só por uma. Elas não vieram só pelo seu corpo. Elas não vieram só pela sua alma, elas não vieram só pelo seu espírito. Seu espírito precisa dar assistência às 3 pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde eles estão? No corpo, ao Espírito. Quando você obedece ao Filho, você tem acesso ao Pai. Quando você tem acesso ao Pai, você vai querer a voz dele como
eu vou aprender de Deus. Porque a primeira coisa que Deus me ensina é que Ele é Deus em Cristo Jesus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro eu vou ter que olhar para a rua do Calvário, porque é a expiação. E aí, quando eu chegar no Calvário, Deus me mostra a história todinha como é. Eu preciso aprender de Deus a história dele. Por Jesus. Eu não chamo Jesus e fico só Jesus. Jesus veio e ele não teve superior. Preciso entender que há submissão aí, porque ele está me ensinando a me submeter a ele. E ele foi submisso ao Pai. Então ele veio como filho para ensinar a obediência. É o caminho da obediência, o caminho da submissão, o caminho do Senhor. Então ele já traz o exemplo e eu preciso aprender que Deus existe nele. E mais de Deus, que ele é a porta que me leva a Deus. Se eu falar com Deus, Deus diz, olha que está no perdão. E comigo, você nunca teria fé. Mas o Filho, então eu falo com Deus. Deus, eu estou justificado. É a fé que justifica em Cristo. E o Espírito é o que está me dando entendimento. O entendimento vem da obra do Espírito Santo. O Espírito revela e exalta o Filho. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá e anunciar. Então, a mão de Deus não podia glorificar. Cristo era a mão de Deus. Então, o Espírito revela e exalta o Filho. Quando você entra pelo Filho, Deus lhe mostra o caminho, e se for a verdade, o caminho que Cristo fez para que você tivesse acesso ao perdão. Se eu pegar um sacerdócio hoje, um animal, se for até o sacerdote pedir para sacrificar, aquilo vai ser uma ignorância diante de Deus, porque Deus já vem. Então, isso é a verdade. Somente Jesus transforma e regenera o Espírito. Nem outro toque no Espírito para regenerar. Agora, o homem, ele sofre mudança de fase, porque ele nasce como nasceu Jesus, e ele desenvolve até chegar a uma estatura. Ele desenvolve o que ele quer, ele crê no que ele quer, porque ele tem livre-arbítrio. Para isso, a vida é um dom. Mas se você encontrar o dom da vida, você encontra a sua alma, você encontra a razão de viver. E a razão de ter nascido. Se não, você vive o que você quer. Você vive, você segue quem você quer, você serve quem você quer, na sua soberba, no seu egoísmo e no seu direito. É um direito, é uma liberdade, um livre-arbítrio. Mas em encontrar-se com Jesus, você vai aprender com Deus. E a primeira missão de Jesus foi, eu subi a cruz por obediência. Eu não estou dizendo que você vai para a cruz, mas venha para mim, eu vou lhe dar o espírito do entendimento para você obedecer o caminho do céu. Então o céu quem trata-nos e quem tira da nossa carne, do nosso corpo, toda a iniquidade, o pecado e a ignorância, porque Cristo foi gerado à sombra do Altíssimo e ele era Deus. Então a carne e o corpo de Cristo, além de ser judeu e estar dentro da lei, cumprir a lei, ele já era uma missão de Deus. Mas mesmo assim ainda trouxe o exemplo de dizer que Deus é quem transforma a carne e liberta a carne do homem por Cristo Jesus. Ele entra dentro de nós com a força trina de libertar e redimir. Assim toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Toda a obra de Deus é cristã. Portanto, como a igreja deve decidir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. O Espírito Santo tem um dom de decidir as obras de Deus, mas Jesus é a porta. Jesus é a porta. Eu creio na salvação de uma pessoa que nunca teve o dom, mas que creu. Entra no céu porque ele salvou no dano da cruz, reconheceu, porque reconhecer é um passaporte certo. Reconhecer que Cristo é Senhor. Porém, o galardão é do outro lado. E o galardão é onde está uma das maiores aproximações de Deus. Eu, se aqui, nós temos sede de Deus, imagine no céu, entrar no céu, só ter a salvação, não ter direito de entrar em nenhuma aproximação a Deus, só estar ali salvo e fazer parte do céu, porque o céu tem um galardão. Imagine no céu. Não vai ser valioso estar mais perto dele, no galardão, e ser feito por ele o que ele fez por nós. Então é muito gratificante nós nos doarmos em Deus. A fé e a submissão do crente
Deus, pela salvação por Jesus Cristo, ela não invade. Ela não se acha dono, ou ele não se acha dono, não invade. Sem a pessoa dizer, eu quero, venha clamar. Ele só vem com necessidade. Se não tiver necessidade, ele não entra. Se não tiver aflição, ele não entra. Ele só entra se tiver necessidade de chamar por Deus. Jesus, ele não toma partido de uma situação quando não. Por que há um ignorante? Por que há um incrédulo? Porque aquela pessoa e aquela natureza não quer a Deus, não aceita Deus, não chama Deus. Então fica de fora, fica do outro lado. Jesus, ele não invade, ele oferece. Porque o que ele quer ensinar não é o que você quer saber, e ele não vai lhe manter como você está. Se você aceitar, ele vai mexer com você. Ele vai fazer você novamente. Então, se você não aceita Deus, você não tem mudança. Porque quem quer mudança de regeneração, aceita Deus e pede para Ele, até pede para Ele transformar, libertar, tratar, mexer, regenerar. Confiar com humildade e entrega total foi o exemplo que Cristo nos deu. E esse foi o Filho no Espírito. Ele veio no Espírito. E quem gerou ele foi a sombra de Deus. Então, gerou Jesus na sombra. Ele deu uma escuridão para gerar Jesus. Adão, ele não gerou na sombra, ele gerou à vista, era um plano. O plano, ele olhou para o plano. Jesus já era promessa, seria um calvário, então ele gera porque entregou a obra desde o princípio do primeiro juízo. A conclusão diz, reiteremos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas de Deus. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Deus agiu em Jesus e construiu o Espírito Santo. E quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Jesus morre, cumpriu a expiação, partiu o véu do templo e ressuscitou no Espírito. Então, ali ele trouxe o Espírito para o mundo. Então, dentro do Espírito, que ele tinha passado 33 anos ensinando os discípulos, ensinando as pessoas, ensinando as almas e operando os milagres primeiros de uma construção e uma criação. Ao completarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso mundo. Esse é o